vamos abrir, irmãos, nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. E hoje eu quero, como hoje nós vamos participar da ceia, eu quero compartilhar com os irmãos este conceito importante que é a cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho que seja apenas moral, que seja apenas emocional, que seja apenas intelectual. O cristianismo, o evangelho, passa pela cruz. Então, Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, hoje, que é ceia, nós falamos da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. São esses os significados e conceitos por trás da ceia. E é importante que toda vez que a ceia seja ministrada, em qualquer ocasião, que todos nós nos lembremos do que ela significa, do que ela implica para nós. Ela é a mensagem, ela é a essência, ela é o fundamento de toda a nossa fé. Nós somos cristãos por causa da cruz. Não somos cristãos por nenhuma outra razão. A única coisa que nos faz cristãos é o fato de que Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue e ressuscitou por nós. Não há nada além disso. Esta é a única mensagem do cristianismo. E a expiação dos pecados é o que nós chamamos, é o conceito principal da fé cristã, é o oferecimento sacrificial que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós. É o fato dele ter nos substituído. É assim que nós cremos. E é assim que nós nos tornamos cristãos. Havia uma condenação estabelecida para nós, como está escrito no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então a morte, que é a separação definitiva entre a criatura e o Criador, ela era inevitável, ela tinha que acontecer. Então Cristo foi e se ofereceu voluntariamente para nos substituir nesse processo. Então a cruz, ela é a marca dessa substituição. Por que a criatura tinha que morrer? Ela tinha que morrer, como tudo que nós já vimos, por várias ministrações que nós já fizemos, por vários estudos que nós já fizemos, por vários textos que nós lemos. Ela tinha que morrer porque a criatura rompeu com o Criador. Não existe vida fora do Criador. Até já dei o exemplo aqui para vocês das flores, né? Quando você vai numa floricultura e compra um buquê de flores, qualquer tipo de flor, ela é muito bonita, ela está cheirosa, ela está brilhante, ela está colorida, mas ela já morreu. A partir do momento que ela foi cortada de onde ela estava, ela foi arrancada daquele jardim, ela não tem mais vida nela mesma. Parece que está viva, mas ela está morta. É só questão de tempo. Tem um monte de gente aí que tem regras, né? Tem ideias, tem conceitos. Bota na água, bota esse produto, bota aquele outro produto, faz isso, faz aquilo, mas ela vai morrer. É só questão de tempo. Então, usando essa analogia, essa comparação, o homem foi cortado da presença do Criador. Ele foi cortado da vida que o Criador produz. Então, ele está morto, está condenado à morte. Não tem a ver com o que nós fazemos, com o que nós pensamos, não tem a ver com a maneira como nós agimos, tem a ver com a natureza humana. A natureza humana é, na sua essência, pecaminosa por causa disso, porque ela está rompida, porque ela está separada do Criador. Então, o que Cristo veio? O que Cristo fez? Perdão, ele veio, ele encarnou, e é assim que a Bíblia diz, e é nisso que nós cremos, porque cremos que a palavra de Deus é a verdade. Cristo viveu, fez a sua obra, entregou-se na cruz para oferecer-se a Deus, né, se oferecer a Deus voluntariamente, como substituto, para morrer em nosso lugar. Uma vez que todos terão que morrer, uma vez que todos terão que dar conta das suas falhas, dos seus erros, da sua
ação, e não no sentido moral, mas no sentido de que todos terão que dar conta porque romperam com o Criador, o que acontece? Cristo vem e se oferece, expia os nossos pecados na cruz, como Ele mesmo nos ensinou. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tem que morrer. A morte da cruz traz esse significado para nós. Como você pode ver na ilustração desta mensagem, o que você vê ali? Você vê que Cristo crucificado, ele é um bloqueio, ele é uma parede, ele é uma proteção para a criatura. Toda a ira do Criador, que é justa, que é verdadeira, que é correta, que deveria acabar com a criatura, deveria banir a criatura para sempre da sua presença, ela é parada, freada na cruz, como você leu comigo no texto de Colossenses, capítulo 2, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em seus pecados, na incircuncisão da sua carne, o que isso significa? Mortos porque estavam separados de Deus. Na incircuncisão da sua carne porque não havia pacto, não havia aliança, não havia comunhão com Deus. Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou todas as transgressões, porque uma vez que Cristo morreu na cruz, nos substituindo, levando a nossa culpa, sofrendo a condenação em nosso lugar, então não existe mais transgressão, não existe mais dívida, não existe mais culpa. E ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças. Uma vez que a Bíblia nos ensina isso, ela também nos diz que não existe para nós, cristãos, outro caminho que leve para Deus. E isso mostra que o cristianismo, ele não precisa de nada além disso para ser bem duro, né? Bem difícil. A mensagem do cristianismo por si só, ela já é dura. Eu não preciso chegar aqui e regular a vida das pessoas e dizer como elas têm que se vestir, ou como elas têm que se comportar, ou como elas têm que agir, e dizer para elas que se elas não andarem dentro da norma, elas serão punidas, porque não precisa. A própria mensagem do cristianismo, ela já é dura, ela já é difícil. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho. Então, dentro da fé cristã, não há outro caminho que nos leve para Deus. Quando a pessoa não nasce de novo, a criatura não se relaciona com o Criador, ela passa a achar que há muitos caminhos para Deus, né? O caminho das boas obras, o caminho da multirreligiosidade, o caminho da fraternidade, o caminho da comunhão. Então todo mundo vai repetindo, né? Todos somos filhos de Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus. Tudo vai dar certo, porque Deus está com. Se Deus quiser, graças a Deus. Isso é o que tem de empírico, isso é o que está no senso comum. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que só pode se relacionar com o Criador o homem e a mulher que se encontrou com Cristo, que nasceu de novo, que andou por esse caminho, porque não existe outro caminho. Então nós aqui reunidos, ao participar da ceia, em vez de julgar as outras pessoas, em vez de apontar para as outras pessoas, e em vez de ficar conjecturando os porquês ou as questões que nos causam tanta dúvida, nós devemos aproveitar esse momento para dizer o seguinte: havia muitos caminhos, mas graças a Deus Cristo me colocou no caminho certo. Eu estava perdido, mas graças a Deus Cristo me encontrou. Eu estava condenado, mas graças a Deus Cristo morreu por mim. Então a ceia, ela não deve ser para nós um momento nem de acusação, nem de apontar as outras pessoas, muito menos de ficar se lamentando, do tipo, eu não sou digno, eu não deveria estar aqui, coitado de mim, ai que sofrimento, ai que tristeza, ai que horror, ah Deus me ajuda. Não, porque se nós estamos aqui hoje, se nós estamos reunidos para participar da ceia, se nós colocarmos a mão no pão e no cálice para participar da ceia, significa que nós já andamos esse caminho, significa que Cristo já morreu por nós na cruz, significa que Ele já pagou o preço, que nós já fomos libertos e agora nós estamos a caminho da vida eterna. Amém, irmãos? Então essa deve ser a nossa consciência. A ceia não pode ser para nós uma reunião de tristeza, nem de culpa, porque como eu já falei aqui várias vezes, de culpa já basta a vida, né, irmãos? Nós já ficamos aí às vezes sentados em casa,
pensando nas coisas e nos culpando por decisões que tomamos erradas, por coisas que fizemos que não deveríamos ter feito, ou por circunstâncias que nós consideramos injustas. Por que foi assim? Por que foi assado? Por que Deus permitiu? A vida por si só, ela já é pesada, ela já é difícil, ela já é complexa, mas quando nós nos reunimos aqui para participar da ceia e nos lembramos do sacrifício na cruz, o nosso coração pode se encher de alegria, porque mesmo que essa vida acabe hoje, irmãos, Cristo nos receberá na sua glória. Ele nos receberá pelo seu poder. Então essa é a esperança dos crentes. É isso que enche o seu coração de alegria e de paz. A Bíblia diz que nesse sacrifício, Cristo tomou a nossa culpa sobre si mesmo. Sem cometer pecado, ele suportou essa ira de Deus. Então nós podemos realmente dizer, bendito o dia em que Cristo morreu por nós. Bendito o dia em que ele se entregou. Porque isso me dá a alegria da salvação. Infelizmente, como já falamos aqui muitas vezes, a religião às vezes tenta trocar esta alegria da eternidade, da transcendência, por alegrias menores, relacionadas a coisas desse tempo. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que a alegria maior, a alegria dos cristãos, é o fato de que Cristo se entregou por eles e os salvou de forma definitiva. O resgate redentor de Cristo nos assegura a remissão dos pecados. O que significa remissão, irmão? Significa que nós fomos perdoados. Perdoados por Deus. Eu sei que às vezes a gente não se perdoa. Eu sei que às vezes a justiça não nos perdoa. Eu sei que às vezes a gente não perdoa ninguém. Mas ainda bem que Deus não é como nós, irmãos. Ainda bem que Deus não é como a justiça. Ainda bem que Deus não é como o homem. Ainda bem que Deus não é como o sistema do mundo. Ele nos perdoa. Em Cristo nós temos o perdão completo, no sentido de que fomos reconciliados com Deus. E temos direito a todas as bênçãos de Deus. O amor de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. A palavra de Deus nos foi entregue. Ele ouve as nossas orações. Ele se inclina para nós. Ele nos promete a vida eterna. Todas as bênçãos são dadas àqueles que o encontraram. E o seu sangue é eficaz para assegurar a salvação. Então não importa o que se diga, o que se pense, o que se faça, o que se pregue, se nós nos encontramos com Cristo e nascemos de novo, não é necessário fazer mais nada. O sangue de Jesus é eficaz. Amém, irmãos? É eficaz e definitivo. Não há necessidade de se sacrificar, de entregar mais nada, de cumprir votos, de ficar pedindo perdão toda semana, a cada 15 dias, a cada culto, a cada reunião. Isso não é necessário. O seu sangue é eficaz para assegurar a nossa salvação. A Bíblia nos garante, não porque nós sentimos, ou porque alguém falou, ela nos garante que Cristo nos salvará, e porque ela nos garante, nós cremos e nos alegramos nisso, e podemos nessa noite dizer, bendita a salvação que Cristo nos entregou. O seu sacrifício é acabado, é consumado, impossível de ser repetido e bem sucedido. Isso é bem importante, irmãos, é bem importante. Quantas comunidades ficam ensinando que as pessoas se tornaram cristãs, mas ainda tem alguma coisa para ser realizada. Que tem alguma coisa dentro delas, fora delas, no passado delas, na estrada, na jornada. Você foi salvo, né, foi liberto, mas ainda precisa aí, né, quebrar alguma coisa que está no seu passado. Uma corrente, um grilhão, uma prisão. Olha, frases que a gente ouve de vez em quando, né? Você já se encontrou com Jesus, ele é o seu Salvador, mas ele ainda não é o seu Senhor. Você ainda precisa de algumas mudanças. Então as pessoas são pressionadas como se a obra de Cristo na cruz não fosse suficiente. Como se ela não fosse eficaz totalmente. Como se o trabalho não tivesse sido acabado. Não tivesse sido acabado. E o nome disso, irmãos, não é cristianismo, é sincretismo, é a mistura do cristianismo com outras religiões. Essa semana eu vi no Instagram, eu já falei para vocês que eu sigo, né, no Instagram, um monte de gente muito interessante. E essa semana eu vi um pastor de uma igreja X qualquer, um pastor X qualquer, de uma igreja X qualquer, vendendo lá um perfume, que ele botou assim na bancada, né, falou assim, irmãos, eu estou orando aqui por esse perfume para você levar. Estava chamando de unguento, de óleo, sei lá o que, e você vai levar isso aqui porque depois desse perfume aqui, depois da minha oração, né, eu trago de volta a pessoa que você ama.
Igual você vê no poste, não tem? No muro. Trago de volta a pessoa que você ama em 3 dias. E se eu não me engano, no vídeo acho que ele falou a mesma coisa. Trago de volta a pessoa que você ama em 3 dias. Isso que nós chamamos de sincretismo. É a mistura de todas as experiências que nós tivemos em diversas religiões. E o folclore, e a nossa jornada, e aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. A gente traz tudo isso para a nossa fé, e aí quando alguém fala, faz maior sentido, né? Então alguém diz assim, ó, você que é cristão, que é cristã, tal, você aceitou Jesus, né? Você recebeu Jesus, mas ainda existe alguma coisa que está manchada no seu coração, que precisa ser arrancada. Você está precisando fazer um retiro, uma conferência, um congresso, um voto, uma jornada, um pacto, mas a Bíblia vai dizer que não, irmãos, que a obra de Jesus na cruz foi completa. Jesus deu um grito na cruz e disse, está consumado. Amém, irmãos? Está completa e definitiva. Então, uma vez que eu me encontrei com Cristo, uma vez que Ele entrou no meu coração e comprou o meu coração de tudo que me prendia, nada mais é necessário ser feito. Nada mais precisa ser realizado. Então, quando a Bíblia fala sobre perdão, por exemplo, sobre confessar as nossas culpas uns aos outros, a Bíblia está falando sobre o cotidiano, porque no cotidiano, de alguma forma, a gente vai se arranhando, né, irmãos? Vai se arranhando, vai se afetando, vai se entristecendo, vai entristecendo o outro. A gente vai falhando, porque a vida é assim. Então, o que a Bíblia vai ensinando para nós é que o cristão, a cristã, a pessoa comum que se encontrou com Cristo, mas não virou extraterrestre, nem foi arrebatado, continua aqui. Então faz parte do processo a confissão, a reconciliação, a retomada do caminho, a revisão de valores, o colocar um pé atrás, porque virou crente, mas ainda é cabeça dura. Virou crente, mas ainda é arrogante. Virou crente, mas também exagera. Virou cristão, mas também toma decisões erradas. A gente falha, faz parte do processo. Agora, com relação a Deus, com relação à nossa comunhão com Deus, com relação às promessas de Deus, com relação à nossa jornada e ao futuro com Deus, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada. Isso está resolvido e consumado, completamente consumado. Por isso que João, quando escreve lá a sua carta, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, irmãos, não se preocupem, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a injustiça. Cristo é fiel para nos salvar. Então, o que Ele realizou na cruz? Ele realizou uma poderosa obra expiatória. Ele morreu no nosso lugar, expiou, pagou, nos libertou de todo o pecado, de toda a condenação. E o que os crentes terão agora? Uma cadeira no Congresso? Não, irmãos. A cadeira presidencial? Não. Eles serão amados pela sociedade? Não. O que Cristo promete para nós, irmãos? A vida eterna. Nós teremos corpos glorificados. E quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele. E se morrermos antes, ressuscitaremos com Ele. Aconteça o que acontecer, nós viveremos com o Senhor para sempre. Amém, irmãos? É isso que Ele nos promete. É isso que a obra expiatória fez por nós. Ele suportou a penalidade pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Ele suportou a dor da morte. Ele sofreu a dor do pecado. Ele enfrentou até o abandono dos seus discípulos e suportou a dor da ira divina. Mas com tudo isso, Ele resolveu o nosso problema. Estávamos longe do Senhor e agora estamos reconectados do Senhor e podemos dizer glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por esta verdade, por esta bênção que a palavra de Deus nos revela. Ele resolveu 4 problemas na cruz. O homem merecia morrer, mas Ele morreu em nosso lugar. O homem merecia suportar a ira, mas Cristo suportou, como diz o texto de Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O homem estava separado de Deus, mas Ele nos reconciliou com o Senhor. O homem era escravo do pecado e do reino do inimigo, mas agora Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Amém, irmãos? Então agora não somos mais escravos de nada, nem de nós mesmos. Somos livres, completamente livres, porque Jesus resolveu esses problemas. Sendo assim, na hora da ceia, na hora da comunhão, é importante lembrar o que Cristo realizou. E é isso que nós temos que lembrar toda vez que a ceia acontece. Ele realizou a obra
na cruz do sacrifício. Se ofereceu voluntariamente em nosso lugar. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Eu vou ler do 24 antes, só para você entender o fio da meada, né? Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sacerdote no passado, que entra no santuário todos os anos com o sangue dos animais. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, ou na plenitude dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então agora ele fez isso de uma vez por todas, se entregando em nosso lugar. De uma vez por todas. Então quando você participar da ceia, faça essa oração, lembre-se disso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida por mim uma única vez. E não é necessário que isso aconteça, porque a sua obra na cruz é eficaz na minha vida. Ela funciona. Em segundo lugar, o que Cristo fez, além de ter sido eficaz, satisfez as exigências de Deus. Por isso que nós chamamos Jesus de propiciação. Ele fez com que Deus se tornasse propício a nós. Ele satisfez as exigências. Tudo que Deus exigia em termos de justiça, em termos de penalidade, tudo que Deus exigiu por causa da ruptura que a criatura provocou, Cristo satisfez. Não é necessário que a gente agrade a Deus. É importante sempre você lembrar, irmãos, que as pessoas confundem muitas coisas. Demais, né? Elas acham que agradar a Deus tem uma pegada assim meio pagã, sabe? Quando você vê os filmes, lê os livros, você pensa nos rituais pagãos das antigas civilizações, né? Como se Deus morasse dentro de um vulcão, sabe? Ou se morasse no fundo de um mar, ou numa caverna, um lugar pegando fogo. Aí vem todo mundo com aquelas oferendas, né? Ele vai nos matar, ele vai nos destruir, ele vai jogar a sua ira sobre nós. Vamos oferecer alguma coisa para aplacar a sua ira, para que ele nos perdoe. Eu fico imaginando aqueles tambores, todo mundo abaixado ali, vai, joga lá, para ele pegar, para ele nos perdoar, para ele não nos destruir. Precisa agradar, porque Deus está irado, E muitas vezes é essa imagem de Deus que é anunciada, de quem está sempre irado, de quem está sempre estressado, que você tem que tomar cuidado. Hoje mesmo eu vi lá no Facebook, o cara botou uma frase assim, né? Jesus está voltando, arrume a sua vida. Então sempre tem um cuidado, presta atenção, ele vai te pegar, ele vai te arrancar, ele vai te destruir. Irmãos, o Senhor Jesus não é a cuca, não, que vai te pegar, a cuca te pega, como se fosse uma assombração. O nosso Deus, ele é soberano, nem precisaria cumprir o que cumpriu na cruz, fez isso voluntariamente. E se todas as exigências foram cumpridas, e se tudo foi realizado, nada mais é necessário. Agora nós só nos alegramos na graça de Deus. Vamos ler 1 João, a Epístola de João, 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que texto legal, né? O amor não tem a ver com aquilo que a gente dá para Deus, mas o amor está relacionado com aquilo que Deus fez por nós. E o amor consiste nisso, que Ele entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como oferta pelos nossos pecados, né? Como graça e nada mais, apenas a graça. Ele se entregou por nós. E essa entrega de Cristo foi completa, foi plena. Então eu não preciso mais satisfazer a nenhuma exigência.
como nós temos visto aqui na Epístola de Colossenses. Além disso, nós estamos reconciliados. Reconciliados. Vejam como isso é importante e como isso tem que ser repetido, né? Quantas vezes nós oramos e a impressão que nós temos, o sentimento, a sensação é de que Deus está longe, de que Deus não responde, de que Deus não vê, de que Deus não faz. Isso é o sentimento do coração humano. Então a impressão é essa. E quantas vezes a gente ouve essas mensagens? Não adianta orar não, irmão, sua oração não passa nem do teto. Porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro. Primeiro você tem que se arrepender. Né? Pega lá aquele texto, né? Antes, quando você trouxer a sua oferta no altar e você tiver algum problema com seu irmão, deixa que a oferta vai resolver. Pega o texto, entorta ele todo para dizer que existem pré-condições. Olha, se isso fosse verdade, irmãos, se esse texto que fala do altar, da briga com o irmão, fosse uma pré-condição, nós estaríamos diante de uma contradição bíblica. A Bíblia estaria agora numa grande contradição. Uma hora ela diz que o acesso é liberado. Outra hora ela diz que tem um porém, tem uma vírgula, tem uma coisa que você deixou para trás. Ou a Bíblia está em contradição, ou é a nossa cabeça que está em contradição. É óbvio que não foi isso que o texto quis dizer. É óbvio que não é este ensinamento. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo, com muita clareza, é que foi Deus que nos amou. Foi Ele que veio na nossa direção. Ele nos reconciliou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda estávamos longe de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele ainda estava mergulhado em pecado, e nos reconciliou. E se Cristo nos reconciliou com Ele, irmãos, quem vai romper essa reconciliação? Quem vai quebrar essa corrente aí? Quem vai destruir essa aliança? Nós mesmos? O inimigo? A religião? As circunstâncias? Não, irmãos. Se Ele nos reconciliou de uma vez por todas. Amém, irmãos? Então nós temos comunhão com Ele. E temos que viver nessa comunhão. O sentimento nosso é falho, é humano, é moral, é filosófico, é subjetivo, é qualquer coisa. Mas para nós que somos cristãos, o sentimento não importa, a experiência não importa, o ensino não importa. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Para nós é isso que importa de fato. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, até porque 1 Coríntios não tem esse versículo, eu ia entrar numa contradição agora intelectual violenta, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então marca aí na sua Bíblia, o que Deus fez? Versículo 18. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Vamos dizer isso todos juntos, irmãos? Diga, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Agora veja o que diz o versículo de baixo. Não lançando em conta os pecados. Vamos dizer isso? Não lançando em conta os pecados. Então estamos livres, amém, irmãos? Estamos livres. Ele nos reconciliou consigo. Estamos livres. Não levou em conta. Ainda bem, irmão, senão a gente estava perdido. Porque a nossa justiça, a nossa santidade, a nossa pureza não passa nem das 8 horas quando o culto acabar, irmãos. Quando acabar o culto, acabou. Já está todo mundo contaminado depois pela sua própria natureza. Passou daquela porta ali, está tudo desfeito. A gente vai ter que viver 24 horas em culto. Já pensou? 24 horas cantando. Não dá não, irmão. Já pensou? Imagina, o tempo todo cantando, o tempo todo orando. É assim que os pagãos pensam. É assim que os não crentes pensam. É assim que os ignorantes pensam. Ainda bem que a palavra de Deus é luz e ilumina a nossa mente. E nos ajuda a pensar melhor. Então a palavra de Deus está nos dizendo que Ele nos reconciliou. Preste atenção. Não foi você que se reconciliou com Deus. Não foi a igreja que te reconciliou com Deus. Foi o próprio Deus que reconciliou você com Ele mesmo. E não levou em conta os nossos pecados, irmãos. Não levou em conta. Olha que texto libertador para nós. É porque a nossa mente é muito confusa, né? É muito difícil. As nossas experiências são muito complicadas, não é? Vamos ler o Salmo 103? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 103.
para a gente terminar. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados. É Ele que cura as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Faz a justiça, defende os oprimidos, manifesta os seus caminhos como fez a Moisés e aos israelitas. O Senhor é o que, irmãos? Compassivo e misericordioso. Vamos dizer isso novamente? O Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades, pois assim como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Amém, irmãos? Amém. É o que a palavra de Deus nos ensina. É assim que o texto vai nos ensinar e nos edificar. Por fim, irmãos, e é aqui que eu termino, a obra da expiação na cruz é a obra da redenção. Significa que nós fomos resgatados, comprados por Deus. Então não é só uma coisa subjetiva, é um ato concreto. Ele nos comprou. Então agora nós pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor do jeito que nós somos. 1 João capítulo 5, versículo 19. Né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sobre o poder do maligno. Mas nós somos de quem, irmãos? De Deus. Nós somos de Deus. Nós fomos comprados por Deus. Nós pertencemos a Deus. Ele nos comprou e nos resgatou com a sua poderosa mão. Então podemos nos alegrar no Senhor e participar da ceia com alegria. Esse de todos os cultos que nós possamos fazer, realizar, esse é um dos cultos que mais me dá alegria, porque é o momento em que eu me lembro da essência da fé que nós temos, a obra de Cristo por nós. Não há outra razão para estarmos aqui. Não é o entretenimento, não é a comunhão, não é o lugar, não é o espaço. Nós estamos aqui porque Cristo morreu por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a nossa redenção definitiva. É por causa da cruz, irmãos. Por isso que não existe evangelho sem cruz. Porque não há novo nascimento se não houver esta experiência da cruz, da redenção, do sangue derramado. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos